Então, vou fazer uma proposta final. Vamos partir para uma DR aqui? Vamos? É o Adoro. seguinte. Não, é o seguinte. Vendo você falar tudo isso, muito bem, bacana, né? Mas acontece que muita gente convive com uma outra pessoa, seja namorando, né? Sendo casado, etc. E os homens não costumam falar muito de problemas conjugais com seus amigos, mas as mulheres normalmente compartilham alguma coisa que não gostam, etc. e tal. Então, vamos partir do seguinte pressuposto: as mulheres normalmente se cuidam mais, vão ao médico e tal, e aí uma mulher que eventualmente ouviu todo esse seu comentário, é, ela chega toda animada em casa, né? E aí vê o seu marido ali prostrado, infeliz, né? Sem motivação nenhuma. Também tem essa, né, Leilani? Como é que você vai aumentar a dopamina se você vive com uma pessoa sempre para baixo, uma pessoa sempre pessimista? Tem isso também, né? Como superar? Tem isso. E se está vivendo no mesmo ambiente, você está trocando a energia com essa pessoa o tempo todo e você vai adoecer nesse ambiente. Então precisa renovar esses contratos, tem que ter uma conversa muito franca, realmente uma DR, porque o que eu vejo, os casais eles vão se suportando ao longo da vida, mas nem se amam mais. E essas conversas difíceis, muitos homens ou mulheres também recusam a ter esse tipo de conversa, porque são essas conversas que acertam todas essas pontas, essas arestas aí que precisam ser resolvidas e que vai trazer mais leveza para um relacionamento. Mas quem é que gosta de uma conversa difícil? Quem é que topa essa conversa, essa DR? Mas precisa. Eu me lembro de um psiquiatra dizendo que é muito importante o casal fazer esses momentos de DR, porque isso faz o casal sair desse estado que está ali perpetuando por anos. Esse estresse contínuo vai debilitando todo o sistema imunológico de ambos e todos os filhos também. Então, está adoecendo a casa inteira. Então, é uma energia que está ali predominando, que não é saudável. Então, nós precisamos organizar e ter uma conversa franca, porque alguém ali não está ocupando o lugar de um adulto, está procurando mamãe e papai dentro da relação. Então, é muito comum acontecer isso. Ou o marido ou a esposa está querendo um pai, ou o marido está querendo uma mamãe. Para dar colo, pegar no colo, levar para passear, para fazer uma caminhada, ou dar comida na boca, ou tentar resolver algum problema que ele não quer se autorresponsabilizar. Então, o que eu vejo são adultos que ainda estão na sua criança ferida, buscando ainda reparar a sua infância dentro de um casamento. E isso vai acontecer o quê? Divórcio, não tem como negar. Se não houver uma DR e acertar todas essas pontas aí que estão soltas, a filha vai adoecer. E se não houver uma conversa franca de adultos e não de crianças naquela relação, não tem por onde sair. E o divórcio é iminente, não tem. E vai adoecer. Se você não sair desse lugar, você vai adoecer. Agora, muitas mulheres questionam: meu marido ronca muito, mas ele está com problema, só que ele não vai até um instituto do sono, procurar saber se ele tem apneia ou não, ele não vai usar o aparelho, ou então tá roncando muito, eu sou super a favor de 2 quartos. Durma num quarto separado, porque dormir é diferente de namorar. E se você não dormir, você não vai namorar nunca. Então você precisa estar bem para o dia seguinte, para cuidar do lar, da família, dos filhos e para namorar. Então, mulheres, para de ficar sacrificando a sua vida se o marido não toma atitude de homem adulto, não vai procurar. Então você se retira para que você não adoeça, porque tem que ter alguém saudável dentro de casa. E esse alguém é a mulher. Porque quando a mulher adoece, Roberto, eu falo que nem o cachorro é alimentado dentro de casa. Todos adoecem. A mulher é a que cuida do lar, então ela precisa poupar a sua energia vital. Então sai, durma num quarto separado, não tem problema nenhum. Ai, mas eu vou me separar do meu marido. Falei, criatura, você vai dormir.
Você não está separando do seu marido. Deixa ele dormir em paz e você dorme em paz também. Porque daí os dois, você cutucando ele a noite inteira porque ele está roncando, ele não dorme e você também não. E são duas pessoas mal-humoradas e doentes dentro de casa. Então são algumas coisas que a gente tem que rever essas crenças, né? Porque tem gente que acha que casal que dorme junto se ama. E isso é uma grande mentira. Porque eu conheço muitos casais que dividem a mesma cama e não estão um para o outro. Cada um na sua rede social, cada um olhando para fora, mas estão dormindo juntos. Ah, perante a sociedade eles são casados, felizes. É uma grande hipocrisia isso, Roberto. Então, primeiro, nós precisamos tomar decisões de adulto. Não consegue fazer isso? Faz uma terapia de casal, mas tem que haver essa conversa, essa discussão de relacionamento. A DR tem que acontecer. Não quer discussão de relacionamento? Vai acontecer uma cisão nessa relação. Porque um é adulto, o outro é infantil. Não vai haver relacionamento. Porque você tem que estar na mesma altura do seu cônjuge. Os dois têm que estar do mesmo tamanho. Quando tem um maior que o outro, já vira uma relação parental. Acabou o casamento. Então, o conselho que eu dou a todas as pessoas casadas, cuidem do seu relacionamento como adultos. Alguém ali diminuiu de tamanho, precisa de ajuda, terapêutica, psiquiátrica, o que for. Coloque Deus na vida de vocês e tem que haver essa discussão. Vamos crescer? Não está afim de crescer? Acabou a relação, porque não está afim de renovar o contrato. Porque eu vejo muito isso acontecendo, já aconteceu na minha vida, não está afim de renovar o contrato? Então aqui não dá para seguir mais em frente, porque enquanto essa relação não está igual, olho no olho, do mesmo tamanho, eu não tenho uma relação de marido e mulher, eu tenho uma relação de mãe e filho. E aí não tem mais casamento. Você não transa com seu filho. Quando a gente está com algum sintoma de intoxicação, né? Diz que o melhor que se tem que fazer é jogar tudo para fora, né? Dá a impressão que Vomita, passa, né? Dá a impressão que passa, né? vomita. Exatamente, mas assim, só para fechar e amarrar tudo isso, Leilani, quando você se propõe a ter uma DR, né? Discutir a relação, quando você tem muitos anos de casamento, a tendência é que você seja recorrente naquilo que você fale, ou seja, os seus erros, né, que você não consertou, e você, obviamente, vai criticar na outra pessoa os pontos que também você critica há anos. Se você tiver uma DR que não seja propositiva, ou seja, em que os dois reconheçam as falhas e pelo menos tentem, né, reconsiderar ou melhorar em alguns aspectos, lembrando que à medida que a gente envelhece, a gente vai se tornando mais rígido, né, nas opiniões, a gente se torna mais inflexível, né, em alguns momentos. Então eu acho que a DR vale a pena quando você se propõe, primeiro, a enxergar novos pontos de vista e não aqueles que você já apontou no passado, porque senão não adianta nada, você vai lá apenas ficar conversando, e normalmente isso vai se transformar numa briga e não numa discussão. Então, eu acho que a DR tem que ser, sobretudo, propositiva. Essa é a minha singela opinião, Leilani. Sim, porque não é julgamento, não é assim, você está fazendo isso, você fez isso, não. A linguagem é outra. Nós falamos muito de uma linguagem, uma comunicação mais assertiva, mais positiva, uma linguagem onde eu possa dizer o que eu estou me sentindo, como eu me sinto. Então, se aquela pessoa está me causando um sentimento, uma emoção, eu tenho que me dizer o seguinte: não é você fez isso, isso é errado. Não, ele não ouve dessa forma porque ele tá recebendo uma crítica. Mas se você fala assim, olha, quando você faz isso, eu me sinto dessa forma. Então, quando você coloca o seu sentimento, como você se sente, entra de uma forma diferente, sem esse julgamento, porque eu estou dizendo como eu me sinto nessa relação. Eu acredito que esse é o caminho da comunicação de uma DR. Não é você fez isso, você fez aquilo, porque isso é um julgamento e um apontamento. E ninguém gosta de receber esse tipo de comando e crítica. Ninguém ouve, né, Roberto? Quando a gente vai no apontamento e isso, você tem que mudar isso. Porque não adianta esse tipo de diálogo. Isso aí a pessoa já, ela bloqueia. E aqui vai nublar todo esse córtex aqui pré-frontal, ela vai ficar no estado de hipervigilância. E não ocorre uma comunicação assertiva de forma alguma, a gente não vai entrar em consenso. Mas quando eu falo, sento, respiro e falo, olha, eu tô me sentindo assim, eu tô falando de mim.
Então, o foco agora está nos como eu estou me sentindo. Daí a gente consegue manter um diálogo, porque daí, de repente, você está abrindo também a oportunidade dele falar como ele se sente, ou talvez por que ele está agindo dessa forma. Talvez tenha algum sentimento do outro lado que está fazendo ele ter esse comportamento. Então, daí abre portas para uma comunicação mais leve, mais saudável e construtiva. Então, na verdade, nós não sabemos nos comunicar, Roberto. Nós nos relacionamos de uma forma muito ainda agressiva. Então, nós estamos todos machucados de alguma forma, cansados, sobrecarregados com todo o excesso. E quando a gente está diante dali da pessoa que a gente escolheu para compartilharmos a vida e envelhecer juntos, porque foi uma escolha, uma decisão, a gente não sabe como cuidar da pessoa que a gente escolheu para amar. E às vezes a gente ataca todas as nossas dores, a gente vai dando facada, pontapé, porque na verdade o problema não é o problema, é outro problema que talvez eu não estou sabendo digerir, que eu precisava curar. São dores ali, talvez de todos os traumas vivenciados da minha infância, e quando eu estou numa relação com a pessoa que eu escolhi, que eu amo, eu despejo como esse vômito, como essa coisa que está me incomodando, mas o problema não é o problema e não é aquela pessoa. E tudo aquilo que eu não curei, que eu não olhei, que eu não assimilei. E todas as minhas feridas que estão ali abertas, sangrando, e daí eu vou despejando isso na pessoa que eu mais amo. Então a gente precisa aprender a se comunicar, Roberto, em qualquer situação. E aprende dentro de casa, porque é na relação de cônjuge, é com os filhos que a gente precisa mudar. Nós estamos vendo aí quantas famílias estão sendo desfeitas, quantas mães solo, quanto divórcio por falta de se comunicar e cuidar dos seus traumas, que são infantis. Então, nós estamos em relacionamentos doentes por conta de não olhar para as próprias feridas e não adultecer. Nós precisamos adultecer. Isso independente de idade, porque eu conheço pessoas de 60, 70, 80 que ainda têm aquelas birras, que são infantis, que falam, ele é teimoso. Essa teimosia é de um trauma lá atrás, com um pai que de repente foi severo, ou uma mãe que sofreu uma rejeição materna, um abandono paterno. Então, são todas as suas dores que você precisa projetar em alguém. E muitas vezes você projeta isso no seu cônjuge ou nos seus filhos. Então, a gente está vivendo o melhor momento do mundo, que é o momento de olhar para isso e realmente falar assim: eu preciso curar. E eu preciso ser feliz, né, Roberto? A gente precisa ser feliz. Papo cabeça com Leilani de Paula. Quanto mais a gente conversa, mais eu me surpreendo com você, viu? Com a sua inteligência, com a sua sensibilidade, a sua capacidade de unir, né, tantos pontos de vista, tantos problemas que realmente acontecem no nosso dia a dia, né? Essa que foi uma reflexão bacana. Nós começamos a falar sobre dopamina e falamos sobre relacionamentos aqui. Sempre é muito O legal, papo Leilani. voa, hein? Papo bom, O papo nosso ótimo. papo ser. É isso aí.